Eu tenho um caso com o meu chefe. E se alguém da empresa descobrir, nós dois perdemos tudo. Eu trabalho nessa empresa há quase 2 anos. Quando entrei, precisava muito desse emprego. Era meu primeiro trabalho estável, aquele em que a gente deposita todos os planos de futuro. Desde o primeiro dia, me esforcei para ser vista como responsável, profissional e discreta. Sempre evitei fofocas e fiz tudo para crescer ali. Meu chefe sempre foi uma figura respeitada. Sério, exigente, mas justo. Ninguém o via como alguém próximo. No começo, nossas interações eram apenas e-mails e reuniões rápidas. Ele mal parecia notar minha presença, até que a empresa entrou em uma fase de projetos grandes e prazos apertados. Começamos a trabalhar juntos com mais frequência. As horas extras viraram rotina. Muitas noites o escritório ficava quase vazio. Só eu, ele, o som do teclado e o ar-condicionado. Nessas noites, ele parecia diferente. Menos rígido, mais humano. Conversávamos sobre trabalho, depois sobre a vida. Ele falava sobre pressão, cobranças e solidão. Eu ouvia. Me sentia importante. Um dia, ele disse que eu era diferente dos outros funcionários, que levava o trabalho a sério. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Quando ele sugeriu um café depois do expediente, hesitei, mas aceitei. O café foi leve, quase inocente. Conversamos por horas. Vi um lado dele que ninguém na empresa conhecia. Depois disso, os cafés se repetiram. As conversas ficaram mais pessoais e os limites começaram a desaparecer sem que eu percebesse. Até a noite em que ficamos sozinhos na sala dele. A porta fechada, o silêncio estranho. O beijo aconteceu rápido, como se nenhum de nós tivesse planejado. Mas os dois sabiam que aquilo vinha sendo construído há semanas. Eu deveria ter colocado um ponto final ali, mas não coloquei. O caso começou oficialmente naquela semana. Sem promessas, sem rótulos, sem futuro definido. Apenas encontros escondidos, mensagens apagadas e horários calculados. Ninguém podia saber. Dentro da empresa, fingíamos ser apenas chefe e funcionária. Perto dos outros, ele era frio comigo. Às vezes, distante demais. Doía, mas eu aceitava. Com o tempo, comecei a viver em alerta constante. Qualquer olhar diferente me deixava nervosa. Perguntas simples pareciam armadilhas disfarçadas. Vocês trabalham bastante juntos, né? Você sempre sai tarde. Eu sorria e respondia normalmente, mas por dentro o medo crescia. Não era só o medo de perder o emprego, mas de ser julgada. Eu sabia que se descobrissem, a história nunca seria contada do meu lado. Mesmo assim, continuei. Em algum momento comecei a gostar dele de verdade. Não só da atenção, mas da pessoa que ele mostrava ser comigo. Criei expectativas que nunca foram ditas em voz alta. Achei que de alguma forma, aquilo significava algo. Então ele começou a mudar. As mensagens ficaram mais curtas. Os encontros mais raros. Sempre havia uma desculpa: reuniões, viagens, cansaço. Eu comecei a me sentir invisível e a duvidar de tudo que vivíamos. O dia que tudo desmoronou foi silencioso. Estávamos juntos quando o celular dele vibrou em cima da mesa. Ele tentou virar a tela para baixo, mas foi tarde demais. O nome de outra funcionária apareceu na tela. Naquele instante, tudo fez sentido. O distanciamento, as ausências, o silêncio. Eu não disse nada. Engoli o choro e fingi normalidade. Mas por dentro, algo se quebrou. Eu entendi que talvez nunca tivesse sido a única. Desde então, vivo dividida entre o medo de falar, o medo de sair e o medo de continuar. Me pergunto se fui apenas mais um segredo conveniente. Mais uma história escondida atrás de portas fechadas. Desde então, vivo dividida entre o medo de falar, o medo de sair e o medo de continuar. Todos os dias acordo com um nó no estômago, sem saber qual decisão é a certa. Me pergunto se fui apenas mais um segredo conveniente, mais um erro que ele esconde atrás de portas fechadas. Às vezes me pego analisando cada conversa passada, tentando descobrir em que momento eu deixei de ser especial e virei apenas mais uma história silenciosa. Depois daquele dia, comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava. Pequenos detalhes. Olhares rápidos demais, conversas interrompidas quando eu me aproximava, sorrisos que não eram mais só imaginação minha. A empresa continuava funcionando normalmente, mas para mim tudo parecia fora do lugar, como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela. Ele também mudou comigo no trabalho. Passou a me tratar com uma formalidade exagerada, quase fria. Não me chamava mais para reuniões que antes eram comuns. Às vezes eu sentia que ele fazia questão de manter distância, como se quisesse apagar qualquer vestígio do que existiu entre nós. Ele também mudou comigo no trabalho. Passou a me tratar com uma formalidade exagerada, quase fria. Não me chamava mais para reuniões que antes eram comuns.
Às vezes eu sentia que ele fazia questão de manter distância, como se quisesse apagar qualquer vestígio do que existiu entre nós. O mais difícil era fingir que nada tinha acontecido. Sentar na minha mesa, abrir o computador e agir como se eu não soubesse de nada. Como se meu coração não apertasse toda vez que o celular dele vibrava ou quando eu via alguém entrar na sala dele e fechar a porta. Comecei a me questionar se eu realmente queria continuar ali. Não só por causa dele, mas porque aquele ambiente já não me fazia bem. O trabalho que antes me dava orgulho agora vinha acompanhado de ansiedade, insegurança e medo constante de ser descoberta ou descartada. Em uma tarde comum, ouvi duas colegas conversando baixinho perto da copa. Meu nome apareceu no meio da frase. Elas se calaram quando me viram. Foi rápido, mas suficiente para confirmar que eu não estava imaginando tudo. Alguma coisa estava sendo percebida. Naquele dia, cheguei em casa e chorei como não chorava há anos. Não por ele, mas por mim. Por ter permitido viver algo que me colocou nessa posição. Pela culpa, pela vergonha e pela sensação de ter perdido o controle da própria história. No dia seguinte, ele me chamou para conversar. Não na sala dele, mas em uma sala neutra, sem janelas. Disse que era melhor diminuirmos qualquer tipo de contato. Que aquilo tinha sido um erro. Que precisava proteger a carreira dele. Eu ouvi tudo em silêncio. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma responsabilidade compartilhada. Apenas a confirmação de que eu estava sozinha naquela situação. Quando a conversa terminou, eu entendi que o caso tinha acabado, mas as consequências não. Saí daquela sala tentando manter a postura, mas minhas mãos tremiam. Voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu. Ou talvez tenha percebido e fingido não ver. Pela primeira vez, senti que aquele lugar não era mais seguro para mim. Os dias seguintes foram estranhos. Ele evitava qualquer contato visual. Nenhum e-mail, nenhuma conversa, nenhum sinal. Era como se eu nunca tivesse existido. Aquilo doía mais do que qualquer discussão, porque transformava tudo em algo descartável. Passei a chegar em casa exausta não pelo trabalho, mas pelo peso emocional. Comecei a questionar minhas escolhas, minha ingenuidade e o quanto me culpei por algo que nunca foi só responsabilidade minha. Aos poucos, percebi que ficar ali estava me adoecendo. Uma semana depois, pedi demissão. Não houve escândalo nem revelações. Apenas silêncio. Ele assinou os papéis sem me olhar nos olhos. Ao sair pela última vez, senti medo do futuro, mas também um alívio que eu não sentia há meses. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele segredo nunca foi amor, foi poder. Eu perdi um emprego, mas recuperei algo mais importante, minha voz e meus limites. Algumas histórias não terminam com justiça, mas terminam com aprendizado. E às vezes isso é o suficiente para recomeçar. Agora eu quero saber, o que você faria nessa situação? Deixe seu comentário e não esquece de curtir o vídeo. Assim você ajuda o Reddit em Fio a crescer. Obrigada por ficar até o final.